Você possivelmente conhece uma pessoa, ou até mesmo é você que entrou num relacionamento achando que ia ser incrível, que ia mudar tudo na sua vida. E aí, 2, 3 meses depois, estava tudo um caos. Discussão toda hora, cobrança demais, sentimento que você não consegue agradar nunca e que você virou responsável pela felicidade do outro. Pois é, e isso não é à toa. Porque a verdade nua e crua é que muitas pessoas não estão prontas para namorar e eu posso provar para vocês o porquê você ainda não está pronto para namorar. E eu sei que o título pode soar meio pesado, mas a ideia aqui não é julgar ninguém, muito pelo contrário, é a gente refletir junto. Eu vou dar minha opinião sincera sobre isso, até relatos de pessoas que já enfrentaram situações parecidas ou estão enfrentando, que se voltasse lá atrás teria feito tudo diferente. Então, basicamente, o vídeo de hoje é um alerta para você e um conselho de que muitas vezes você ainda não está pronto para namorar. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, que não custa nada para você, de comentar uma coisa aleatória, como por exemplo açaí, pão de queijo ou qualquer coisa assim parecida, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se você comentar qualquer coisa aqui, eu vou deixar um like no seu comentário. Bom, cara, pra começar aqui, eu acho que o que mais pega quando as pessoas vão entrar no relacionamento e vocês vão reparar muito isso, ou até mesmo é você que já pensou assim, que é sempre assim, a pessoa vai buscar um relacionamento pra preencher um vazio que ela tem. As pessoas entram com essa mentalidade, né, que parece inocente, mas é bastante perigosa. Essa ideia de que, quando eu encontrar a pessoa certa, minha vida vai melhorar. Você já ouviu isso ou até mesmo já falou isso. Só que o problema, cara, é que relacionamento não é bula de remédio, não é uma forma milagrosa que se você achar a pessoa certa, entre aspas, a sua vida vai virar de 360 graus para melhor. E ela não cura a solidão, não resolve a baixa autoestima e não vai te dar um propósito que você não encontrou ainda. Se você entrar no relacionamento esperando que o outro faça isso por você, vai criar uma dinâmica muito desequilibrada. Só pensar assim comigo, se você tem um vazio dentro de você que você mesmo não consegue preencher, independentemente do que for, tá? Imagina a pressão que você vai colocar no outro, ou até mesmo a pessoa que você vai se relacionar vai colocar em cima de você. Você começa a cobrar atenção demais, a pessoa vai começar a cobrar atenção de você, a pessoa vai começar a se sentir insegura, né, quando não responde rápido, quando está com ela, mas não está focado, entre aspas, na pessoa dela, entende? E se você não suprir essas expectativas que ela tem, ou até mesmo que você tem da pessoa preencher o vazio que você está querendo, a pessoa vai se sentir tão sufocada que com o tempo, muitas vezes ela vai ficar tão dependente de você que ela mesma vai perder a própria personalidade por conta da pressão toda que muitas vezes as pessoas têm do preenchimento do relacionamento, que se você se relacionar, se você namorar, enfim, sua vida vai melhorar. E não é assim que funciona, cara. Por isso que eu sempre vejo em pessoas jovens, principalmente, mas também até um pouco mais velhas, mas as jovens que eu vejo nessa nova geração, é que você vai ver os relacionamentos é assim, eu quero uma pessoa porque eu tenho falta, uma carência de alguma coisa, e não totalizando. Agora, aquela questão, principalmente voltando um pouco para as mulheres, muitas vezes elas buscam uma figura mais masculina por conta de alguma carência que ela teve lá atrás, que ela não conseguiu curar alguma coisa, enfim. E ela sempre vai, querendo ou não, tentar preencher aquele vazio que ela tem num relacionamento muitas vezes tóxico, sabe? E consequentemente ela vai ficar dependente dele. Então, se você tá com essa mentalidade de entrar no relacionamento, namorar, enfim, conhecer uma pessoa, por conta de um vazio que você tem, que você ainda não conseguiu resolver, se você entrar no relacionamento, meu amigo, vai piorar em vez de melhorar. Pode até no começo ter aquele efeito placebo, sabe? Parecer que está tudo bem, que né, você encontrou a pessoa certa, o relacionamento é a chave da cura interna sua, mas com o tempo você vai ver que é uma armadilha. O outro ponto também, em conjunto com isso, é a compatibilidade de gostos pessoais de ambos, de princípios e valores que tem que ter. Muita gente ignora isso completamente, porque muitas vezes a pessoa que você quer se relacionar, enfim, é bonito, é engraçado, te dá atenção, porém não tem a compatibilidade de valores e princípios e mesmo gosto que você. A princípio, né, pode parecer a primeiro momento que, nossa, independentemente dos gostos que ela tem, eu consigo fazer um jogo de cintura e ela, né, encaixar comigo. Mas com o tempo não vai ser assim. E eu não estou falando apenas, tipo assim, de gostos musicais ou assistir as mesmas séries. Eu estou falando de coisas mais profundas. Por exemplo, assim, como que vocês enxergam o futuro? Como encaram a família? Quais são as prioridades da vida? Como lidam com o dinheiro, né, que é uma questão que pesa mais, querendo ou não, para os homens. Tem visões parecidas sobre criação de filhos, ou até mesmo a questão religiosa que pesa muito, e também a questão da fidelidade.
Porque no começo, quando tudo é novo e o coração tá acelerado, as pessoas, né, o ser humano consegue deixar as diferenças de lado. Ah, depois a gente resolve. Ah, depois a gente vê isso aquilo, isso não vai afetar nada na nossa relação. Só que, cara, é só vocês verem aí com o tempo. Eu sei que existem exceções de pessoas que têm princípios e valores diferentes uma das outras que dão certo, beleza? Mas elas são exceções. A realidade de muitas pessoas é que não dá certo. Pode acontecer no primeiro momento que esteja tudo alinhado, mas depois, cara, para você ter um relacionamento mais duradouro, mais sólido, é muito difícil acontecer isso. Porque vai começar de uma forma sutil. Ah, vamos sair hoje? Ah, não vou. Ah, e aí, vamos ter filho? Ah, não quero ter filho. Tipo, vai começar com coisas bobas, né, entre aspas, discussões, isso, aquilo, por coisas que você já teria que ter visto lá atrás, né, a compatibilidade de princípios e valores, e você começou a empurrar pela barriga, e depois com o tempo, quando você tem uma afinidade com a pessoa, isso vai começar a ser jogado na mesa, porque geralmente acontece assim. Se não tem compatibilidade de princípios e valores, alguém sempre vai ter que ceder a mais e vai ter que limitar a sua personalidade, aquilo que ela crê. E querer mudar alguém que já tem princípios e valores já atrelados a ela, dificilmente vai funcionar. E fora ainda, com o tempo, se já tiver filhos, uma relação mais sólida, e começar a ter esses jogos de discordância entre o casal, que muitas vezes vão sempre entrar em jogo, fica muito mais difícil você sair da relação, entende? Muito por isso que a gente vê relacionamentos de anos mais infelizes, né? Você conversa com o casal, cada um pensa diferente em todos os sentidos da vida. E estão junto porque muitas vezes uma ligação com o filho, ou até mesmo uma questão de dependência um do outro. E, infelizmente, o relacionamento acaba sendo mais superficial do que benéfico, entende? E um complemento disso é os sinais de alerta que as pessoas precisam ter, que é as famosas red flags. Quando você está querendo ter um relacionamento, quando está no início do relacionamento, cara, começa a fazer certas perguntas, certas situações para você entender como realmente a pessoa é. Porque que nem aquela frase que todo mundo já ouviu, a gente não conhece a pessoa até casar com ela, até morar junto com ela. Então, é melhor você conhecer a pessoa como realmente ela é antes de encarar uma situação mais pra frente da coisa toda do que enxergar agora, entende? Por exemplo, assim, ó, algumas situações que dá pra você mapear como é a pessoa. Se ela sempre joga na mesa a questão dos seus ex-namorados, dos seus ex-relacionamentos, começa a fazer comparações com você, com outras pessoas, com outros relacionamentos, a responsabilidade muitas vezes atrelada, porque eu acredito que se você pretende estar em um relacionamento, pretende namorar, enfim, construir uma família, você pelo menos tem que ter a maturidade emocional, né? Beleza? E se a pessoa sempre entra naquela questão de joguinhos, de manipulação, isso, aquilo, e geralmente acontece na parte de algumas mulheres, a questão de joguinhos mentais, a questão de joguinhos de manipulação. Se você parar para um pouco para analisar, não levar na emoção, você vai ver que são sinais de alerta que se você amarrar a sua cordinha naquele relacionamento, mais para frente você pode se ferrar bonito. Por isso que a gente vê muitas vezes casos aí de famosos, até não famosos, que começaram a namorar isso, aquilo, viram como a pessoa realmente é, tentaram terminar, até conseguiram, entre aspas, mas tiveram falsas acusações, entraram na justiça, isso, aquilo, a pessoa fez um inferno na vida dela. Mas, veja bem, em algumas situações, se ele já viu como realmente a pessoa é, mas mesmo assim encarou o relacionamento, né? Levou pra frente. Aquela outra questão, ah, mas ele, ela é assim mesmo, vai mudar, é só um detalhe, não é pra tanto. Só que, cara, lá na frente, esses detalhes que eles têm, né? As red flags, viram um problema gigantesco que podem te ferrar muito, né? E sim, isso vale para todo mundo, que eu citei para vocês anteriormente. Na minha opinião, uma das red flags que vocês têm que prestar muita atenção, independentemente do que for, é a falta de respeito que ela tem com você, tanto na frente das pessoas quanto fora delas. Porque se a pessoa não te respeita na frente das pessoas ou fora delas, se já no começo você já tá vendo isso, imagina quando você casar com ela, ter filhos, ter um vínculo mais forte com ela, até na questão financeira, como será que a pessoa vai te tratar? Se no começo ela já te trata assim, imagina lá na frente. Aquela questão do respeito à fidelidade. Se você analisar como foi os relacionamentos delas anteriores, né? Puxar a capivara dela ou dele. Se todos os relacionamentos foi terminado e por conta de traição da parte dela, você tem que colocar um pé atrás, cara. Eu vou ser o alecrim dourado que ela vai mudar, que ela vai mudar a personalidade dela e não funciona assim. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem mudar, mas cabe cada um. Se fosse eu, na minha opinião, eu não encararia, cara. Se eu visse o histórico da pessoa, todos os relacionamentos que ela teve e todos terminaram por conta de traição vindo da parte dela, eu não colocaria, eu não amarraria minha trouxinha naquele lugar, entende?
Mas vai de cada um. Se você quer encarar essa aventura, a consequência é totalmente sua. Então, as red flags são, querendo ou não, um dos sinais que vocês têm que ter antes de se relacionar, ou até mesmo se conhecendo, se todos os pontos que eu mencionei lá atrás, ou até mesmo pontos que vocês têm que ter, muitas vezes atrelados aos seus princípios e valores, se a pessoa não bater esse checklist, cara, na minha opinião, não vai. Não avança nesse relacionamento, sabe? Porque à primeira vista, que eu falei pra vocês, é tudo mil maravilhas, né? A famosa lua de mel. Mas com o tempo, aí a pessoa vai mostrar quem realmente é. E se você já tivesse visto e abrido os seus olhos de verdade, todos aqueles sinais que a pessoa teve, você não estaria na situação que você podia estar hoje. E outro ponto crucial que as pessoas precisam ter para estarem prontas para os relacionamentos é a comunicação. Muita gente quer relacionamento, mas ainda faz aqueles joguinhos emocionais, demora para responder, só para provocar reação, fingir desinteresse para parecer mais valioso, posta indireta ao invés de conversar. Sabe, testar o parceiro ao invés de ser direto. E isso não é maturidade emocional, isso é mais insegurança disfarçada. E as redes sociais, querendo ou não, mostram muito isso, né? As pessoas estão tendo relacionamentos superficiais, isso, aquilo, muitas vezes até podia ser um relacionamento duradouro, mas essa questão de joguinhos emocionais, aquela questão que a pessoa não tem uma boa comunicação no relacionamento, uma questão mais madura da coisa toda, acaba destruindo um relacionamento que podia a longo prazo dar certo. E isso, na minha opinião, vai muito da parte do lado feminino, os homens, não totalizando também, né? Porque se eu falar aqui, as pessoas vão dizer, ah, mas você tá globalizando todos. Não é assim. Mas o que eu vejo é que o homem é sempre mais direto em qualquer situação. Se isso incomodou, ele vai falar. Se ele não gostou, ele vai falar. Ah, eu preciso conversar sobre isso, sobre aquilo que eu não gostei. Só que muitas vezes as mulheres ficam fazendo aquele joguinho. Tipo assim, você falou alguma coisa que ela não gostou, mas ela não falou na primeira vista. Aí depois de algum tempo ela começa a jogar na mesa, coisa que não tinha nada a ver. Aí volta coisa do passado que não se resolveu. Aí começa a englobar tudo em uma só caixinha e você não entende o que tá acontecendo. Porque a falta de comunicação, uma maturidade emocional desde o começo já teria evitado muitos conflitos bobos, sabe? Sei lá, mano, eu não consigo entender esses relacionamentos de hoje que ficam fazendo joguinhos, isso, aquilo. As pessoas não conversam, essa que é a verdade. As pessoas, eu não sei qual a palavra certa pra falar isso, mas as pessoas estão vivendo uma vida de internet, né? Uma vida de rede social, que tudo é indireto, isso, aquilo, em vez de conversar o papo reto, certo, sabe? Sem drama, sem ironia, sem manipulação. Mas também é verdade que muita gente não desenvolveu essa habilidade, né? Eu não tô também culpando essas pessoas. Só que, cara, se você quer ter um relacionamento sério, namorar, etc., você pelo menos tem que ter uma boa comunicação, principalmente quando você vai, querendo ou não, dividir uma vida com o seu parceiro. E se você já tem uma comunicação emocional mais madura, consequentemente você vai ter que colocar limites que precisam ser estabelecidos desde o começo. Que esse é outro ponto que eu tenho que falar. Você precisa estabelecer limites logo de cara. Limite não é falta de amor, não é autopreservação, não é medo, nem insegurança que muitos podem pensar. Não é isso. É você comunicar ao outro o que você aceita e o que você não aceita em um relacionamento. E o problema é que muita gente tem medo de impor limites no começo porque acha que vai afastar a pessoa. Eu reparei isso, na minha opinião, que acontece muito com os homens. Porque a gente sempre vê assim, os homens, quando tá no relacionamento, que as pessoas de fora vê que, nossa, cara, como ela te trata assim? Por que você não falou que não gosta disso, aquilo? E se você analisar, lá no começo ele tinha medo e segurança de eu não vou falar isso pra ela que eu não gosto, porque ela vai se afastar de mim, isso, aquilo. Porque começa em coisas sutis, por exemplo, uma comparação com uma pessoa ou com um ex-namorado, isso, aquilo. Que se ele colocasse limite desde o começo, já colocasse. Ó, eu não gosto disso que você faça. Se ela já começou fazendo isso, ou o cara, ou ela, enfim, etc. Ó, eu não gosto quando você me compara com fulano, com ciclano, com seus antigos relacionamentos, com até mesmo comparando com influência, isso, aquilo, porque eu me sinto mal. E se a pessoa se tocar e falar, ah, beleza, eu não vou fazer isso, porque eu respeito você, eu respeito o seu limite, beleza, o relacionamento vai fluir. Só que se agora ela começa a fazer piadinhas, ah, você é inseguro, isso, aquilo, você tem um ego frágil, isso, aquilo, né? Que você sabe muito bem que certos movimentos jogam isso sempre à mesa, que se o homem, né, especialmente um homem, colocar limites no relacionamento, falar aquilo que ele não gosta, em certas situações específicas, ele é o errado da história. Eu não tô dizendo que são todos, mas é que acontece. Tipo assim, você não consegue dizer não, você consegue dizer
isso eu não aceito, isso não me deixa confortável, com isso eu não concordo? Ou você aceitaria com medo de perder a pessoa? Se você não estabelece limites no começo, você ensina ao outro como te tratar. Limite não é controle, não é insegurança, limite é respeito próprio. E se você tem medo de se posicionar por insegurança, talvez você ainda precise fortalecer e repensar antes de assumir um compromisso sério ou até cogitar em ter um compromisso. Então, se você não impor limites logo de começo, quando você está conhecendo a pessoa, quando você está namorando com ela e quer avançar mais na relação, cara, você vai se ferrar bonito lá na frente. Se as pequenas coisas elas já não te respeitam, se você já tentou colocar limite, ela não te respeita e mesmo assim você avança mais na relação, vai começar a ter coisas mais sérias e ela não vai te respeitar nem um pouco. O limite que era simples, né, o básico, ela não te respeita lá na frente, uma coisa mais pesada, ela simplesmente não vai respeitar mais você, porque você não colocou limites logo no começo, lá na frente não vai valer por nada. E por fim, o último tópico que eu queria falar para vocês é sobre o autoconhecimento, porque tudo que eu falei até agora passa por isso. Você sabe o que te faz feliz de verdade? Não é o que as outras pessoas acham que deve te fazer feliz. Não é o que o algoritmo te mostrou, mas o que você, na sua essência, valoriza. Você sabe quais são os seus gatilhos emocionais, muitas vezes. Você sabe de onde vêm as suas inseguranças. Você entende seus padrões de comportamento em relacionamentos. Cara, muita gente chega aos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, sem nunca ter feito nenhuma dessas perguntas. E aí entra em relacionamentos no piloto automático, né? Repete sempre os mesmos erros, atraindo os mesmos perfis, terminando pelos mesmos motivos. E aí a pessoa entra naquela paranoia, aquela noia da conclusão de que ai, não tem ninguém que presta, ai, o relacionamento não funciona de verdade, o relacionamento é só fachada. Cara, o relacionamento funciona, mas não do jeito que você acha que funciona. O que eu vejo, pesa a minha opinião, né? Se você concorda ou não concorda, beleza. Mas o que eu vejo é que as pessoas precisam pelo menos ter um conhecimento sobre elas mesmas, o famoso autoconhecimento. Elas precisam se conhecer o suficiente para saber o que precisam, o que oferecem, o que tem dificuldade e o que tem facilidade. O autoconhecimento não é frescura, nem coisa de pessoa que tem problema, que pode parecer na cabeça de algumas. É um requisito básico, né, na minha opinião, para qualquer relacionamento saudável e duradouro. E de novo, eu não estou dizendo que você precisa estar 100% resolvido em todos os seus objetivos, financeiramente, emocionalmente e tal. Nenhum ser humano está. A verdade é essa. Só que eu estou dizendo que você precisa estar no caminho. Pelo menos o mínimo você já tem que saber sobre você mesmo, sabe? Que você esteja se conhecendo, se trabalhando e se desenvolvendo, que isso vai fazer uma enorme diferença para aquela pergunta que eu falei para vocês. O porquê você ainda não está pronto para namorar. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários ou quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E também se você tem algum tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, qualquer coisa a respeito de política, relacionamento, enfim. Eu vou estudar a respeito do tema e vou colocar minha opinião sobre isso. E também se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, se possível, tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, tanto no Apoia-se, no Valeu Demais, copiando e colando o Pix que eu deixo na descrição ou lendo o QR Code que vai direto na vaquinha. E uma forma que não vai te custar absolutamente nada, não vai cair seu dedo, é deixando o seu like, comentando qualquer coisa aqui no vídeo, ou a respeito do tema, ou qualquer coisa aleatória para engajar mais, hypando o vídeo e se inscrevendo no canal, que ajuda muito mesmo, vocês não fazem ideia. Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e te vejo numa próxima.